Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a segunda e última parte da arte romana. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. Eu sou a Sara, estamos aqui para mais uma atualização. Vamos continuar com a segunda e última parte da arte romana. No último vídeo de Roma falámos acerca da engenharia e da arquitetura, nomeadamente da engenharia, que foi assim o grande passo decisivo na arte romana. Falámos acerca do arco de volta perfeita que conseguiu com que os romanos conseguissem construir mais alto e mais longo, não é verdade? E também muito durável. E falámos também da arquitetura, com exemplos como o Coliseu e o Panteão de Roma, entre outros. Hoje vamos continuar e vamos terminar o nosso vídeo acerca de Roma. Vamos falar acerca da escultura e da pintura, que é aquilo que nos falta falar. Vamos começar pela escultura romana e temos que falar acerca do realismo romano. Para além de terem aprendido tudo com os gregos, com os seus ideais de beleza, com o contraposto, enfim, com o equilíbrio, com a beleza, com a emoção, os romanos ainda aprenderam também o realismo. O que eles queriam retratar não eram ideais abstratos, eles eram um povo prático e queriam retratar a realidade exatamente como ela era. Vamos falar acerca da primeira forma de escultura para os romanos, que é os paterfamilias. Os paterfamilias são esculturas de gente muito rica. Eu tenho que vos dizer que a história da arte é a história dos ricos. Nós analisamos apenas aquela arte que foi encontrada. E normalmente quem tinha dinheiro para a arte ou eram instituições muito poderosas, como a igreja, ou eram o topo da sociedade, os nobres, os reis, os patrícios, nos casos de Roma. Patrício era o nome dado às famílias mais influentes de Roma. E eram estes que podiam gastar dinheiro com os seus artistas preferidos e foram estes que ficaram para a história, não é verdade? Ora, os paterfamilias dos patrícios é uma coisa muito simples de entender. Quando o chefe da família, que era o paterfamilias, falecia, o resto da família venerava-o como um deus do lar. O que é que eles faziam então? Eles encomendavam o seu busto para venerar. O busto era então realista, porque tinha que retratar uma pessoa que existiu realmente. Normalmente o que faziam era, depois do corpo estar morto, iam lá e moldavam com cera de abelha a face do falecido e depois então, a partir daí, desse molde, construíam uma escultura. As esculturas normalmente eram um busto, que é uma escultura tipicamente romana, eles eram um povo prático, portanto retratavam o que interessavam, que era daqui para cima. As esculturas, então, dos patrícios falecidos, dos paterfamilias, eram colocadas à entrada de casa, num local onde a família depois os venerava. Estou a falar do larário, na entrada das casas, era onde estavam os bustos todos colocados. Eram bustos hiperrealistas e isto é muito importante na cultura romana. O realismo, o hiperrealismo, eles são tão realistas que são feios, são assustadores, estão muito longe daqueles ideais de beleza dos gregos. No entanto, os romanos mantiveram os cânones gregos, eles aprenderam, eles aproveitavam sempre aquilo que achavam que era melhor, eles aprenderam os conceitos gregos, eles aproveitaram-nos. Vamos ver um exemplo perfeito do realismo romano com os cânones de beleza gregos. Estão a ver, este é o Augusto de Prima Porta, é a escultura mais famosa da época romana. Ela representa um retrato de corpo inteiro do imperador Augusto com a sua armadura. A posição é um contraposto, que nós já aprendemos nos gregos. No entanto, a sua cara, se nós olharmos com muita atenção para a escultura, percebemos que a cara, o rosto é realista, mas o corpo é de uma beleza idealizada. Eles também não iam assim representar, não é, um imperador, que era a figura mais poderosa de Roma, como um velhote corcunda. Não, eles apresentavam-no ali, tudo muito bonito, como os gregos tinham feito, mas depois o rosto, para que as pessoas se identificassem, era realmente o rosto do imperador, era realista. O muito interessante nesta escultura é a sua simbologia. Vamos olhar para ela mais uma vez. Ora, aos pés do imperador Augusto, temos um golfinho. O golfinho representa o símbolo da vitória naval. Não nos podemos esquecer que o Augusto derrotara há muito pouco tempo o Marco António e a Cleópatra, numa vitória esmagadora que levou ao poder, não é? Também estamos a ver aos pés do Augusto um cupido. Ora, o Cupido é filho de Vênus. Portanto, isto significa o quê? Que existe aqui uma ligação aos deuses. Estão a dar a entender que o imperador Augusto era descendente de deuses.
Muito interessante. Esta estátua, esta escultura é a mais famosa do período romano e é muito bonita. Ah, e o que eu acho muito interessante é que existe uma cópia desta escultura colorida. Porquê? Porque há pouco tempo, ah, os historiadores de arte que trabalham no Vaticano descobriram, através de uma análise científica, que a estátua ela era completamente colorida. Aliás, todas as estátuas da época clássica, quer do período grego, quer do período romano, eram pintadas, tinham cores garridas, berrantes. Só que com o tempo as cores foram-se apagando. Então aquilo que nós achamos que é clássico, é o mármore sem cor, não é nada assim. O clássico era muito colorido. Vamos ver um exemplo. Estão a ver? Muito, muito colorido. Ok, vamos continuar a falar de esculturas e agora vamos falar de um exemplo acabado de escultura romana, que foi um exemplo que chegou até aos nossos dias, porque ainda hoje nós retratamos as pessoas assim. São as esculturas equestres. Ora, as esculturas equestres não são mais que um imperador montado no seu cavalo. Os imperadores gostavam muito de se retratar assim montados no seu cavalo. Dava-lhe assim um ar heroico. Mas existe mais uma vez uma simbologia. Vamos olhar para uma escultura. Ora, vocês estão a ver os pés do cavalo? Tem uma pata no ar. O que é que significa uma pata no ar? Significa que o imperador morreu de um ferimento que recebeu numa batalha. Portanto, ele foi à batalha, foi ferido, mas não morreu na batalha, veio morrer a casa. Logo, o seu cavalo tem uma pata no ar. A seguir, vamos ver um cavalo com as quatro patas chapadinhas no chão. O que é que isto significa? Que o imperador morreu de morte natural, não morreu heróico numa batalha, morreu de morte natural. Se bem que para um imperador morrer de morte natural podia significar ser envenenado, ser assassinado, ser esfaqueado, pronto. Mas pronto, não foi em batalha. Finalmente temos as estátuas em que o imperador era retratado num cavalo com duas patas no ar. Isto significa que o imperador tinha morrido bravamente numa batalha à frente do seu exército. Ok, em relação à escultura romana, temos é tudo. Vamos agora passar para a pintura. E não podemos falar de pintura sem falar de duas cidades muito importantes na história de Roma. Estou a falar de Pompeia e de Herculano. Quer Pompeia, quer Herculano eram cidades de férias, não é? Portanto, onde os ricos senhores patrícios tinham uma casinha de férias lá à beira do Mediterrâneo para passar assim uns dias. O que aconteceu foi que em 79 depois de Cristo houve uma grande erupção do Monte Vesúvio e as cidades ficaram soterradas em cinza. Foi uma catástrofe, morreram muitas pessoas. Segundo os historiadores, o Monte Vesúvio um, entrou em erupção às 7 da manhã, portanto as pessoas não tiveram muito tempo para fugir e o que aconteceu foi que ficaram soterrados os corpos e as cidades inteiras. Foi apenas em 1738, com o rei espanhol Carlos III, que na altura era o governador de Nápoles, portanto dominava aquela zona, que começaram as escavações. E muito mais tarde, já quase nos anos 50, é que começaram realmente a desenterrar as cidades. Vamos falar um bocadinho de Pompeia. Portanto, Pompeia ficou parada no tempo, porque ficou soterrada, e quando libertaram a cidade, depararam-se com os corpos das pessoas, que realmente foi uma tragédia enorme, mas também se depararam com o quê? Com as casas em perfeito estado de conservação e com as pinturas. Estes são os exemplos de pinturas romanas que nos chegaram até hoje. As casas eram algo também muito interessante, chamavam-se domos, domus romana, eram as casas dos ricos. Mais uma vez eu saliento que aqui quem tinha casa eram os patrícios. E normalmente as casas estavam divididas em duas partes, sendo que a primeira parte tinha uma entrada, tinha aquela zona onde colocavam os bustos, não é, dos paterfamílias, tinham a loja, tinham a entrada principal, e depois as casas romanas não tinham janelas posterior. Isto por duas razões. Primeiro porque os romanos eram privados e segundo porque a sociedade romana era extremamente violenta. As pessoas tinham medo da plebe, tinham medo dos assaltos, portanto fechavam-se em casa e não queriam dar nenhum sinal exterior de riqueza. Lá dentro a conversa era outra. Normalmente eles iam buscar a luz ao teto. Tinham furos no teto. Eu já vos disse que a casa tinha duas zonas. Cada zona tinha um furo no teto. A primeira zona tinha um furo que dava diretamente para um lago. Era o chamado compluvium. O compluvium captava a água da chuva e ia diretamente para um tanque. Este tanque chamava-se o impluvium. Ora, este tanque servia para quê? Para as pessoas refrescar. Era tipo uma piscina ali no meio. A água não era muito bom. Na segunda parte da casa também tínhamos um furo no teto e este era chamado peristelo. O peristelo era cercado de colunas e de jardins e às vezes até de hortas. Portanto, era também no peristelo que os romanos ricos colocavam em exposição as suas esculturas gregas, não é? Que eles iam comprar à Grécia e as suas esculturas dos grandes artistas romanos. Portanto, aqui temos a arte já como decoração, digamos assim.
Ora, as casas então tinham furos no teto, não tinham janelas para o exterior, portanto os cômodos eram fechados, não tinham janelas. Então os romanos inventaram um tipo de pintura para fazer com que o espaço parecesse mais aberto. É um tipo de pintura ilusionista que também se chama trompe-l'œil. Isto é um termo francês que significa o quê? Trompe é enganar, l'œil é os olhos, portanto é ilusionismo. O que na verdade isto quer dizer é que é um tipo de pintura que cria um ambiente onde ele não existe. Vamos ver. Estas pinturas criavam janelas nas divisões da casa. Ah, São variadas, portanto, havia cenas de batalhas, cenas mitológicas, estantes falsas, janelas falsas, nichos falsos, ou seja, eles representavam tudo para tornar o espaço mais aberto. Em vez de ser uma parede só de uma cor, tinham ali uma representação que dava uma ideia de quê? De tridimensionalidade, de profundidade, de distância, ou seja, fazia um espaço pequeno para ser maior. Isto, meus amigos, é a invenção do design de interiores. Foi uma solução que os romanos inventaram para mudar o espaço interior. O uso da cor era bastante flagrante, nada daquelas cores sóbrias. Eu já vos falei acerca da escultura, que era pintada de muitas cores. As pinturas da parede também o eram. Temos vermelhos, temos verdes, temos amarelos, temos azuis, enfim, temos muita, muita cor. Podemos subdividir a pintura romana em 4 fases diferentes. A primeira é o estilo primitivo, por ser o primeiro. É aquele estilo que consiste em cobrir as paredes de gesso, imitando o quê? Imitando o próprio mármore, placas de mármore. Mas aqui já com uma tentativa de criar um espaço mais interessante. O segundo estilo é o estilo arquitetónico, ou seja, é aquele estilo em que as paredes sugerem um aumento no espaço. Existe uma ilusão de espaço arquitetónico lá fora, uma noção de profundidade, de distância. Temos depois o terceiro estilo, que é o estilo fusão, ou estilo de enfeite, que é pegar na natureza lisa da parede e ornamentá-la com um estilo arquitetónico, dando uma ilusão irreal. Portanto, este estilo é um bocadinho louco. E por fim, temos o último estilo, que é o quarto estilo, que pega na ilusão de espaço, fazendo uma fusão arquitetónica tridimensional com um traço mais ornamental, como no terceiro estilo. Portanto, 4 estilos diferentes dentro do estilo de pintura clássica romana. E não podemos deixar de falar de mosaico. Quando falamos em pintura romana, temos que falar de mosaico, porque para além de pintarem no gesso, os romanos pintavam em mosaico. E o que é isto do mosaico? Vamos ver. O mosaico é uma técnica utilizada nas paredes e no chão, normalmente temática. Portanto, consiste em usar pequenas parcelas, pequenos pedaços de mármore, vidro e pedra unidos para formar imagens. E atenção que as imagens vão variando. Por exemplo, num templo as imagens eram sempre mitológicas, não é verdade? Numas termas as imagens eram sempre marinhas. Num quarto as imagens eram normalmente eróticas. Portanto, eles iam mudando aqui os temas conforme os sítios onde as estavam a colocar. Também criaram um mosaico de pavimento, porque o chão era coberto de mosaico, mas que eram áreas muito grandes. Em vez de fazer uma pintura figurativa, o que eles faziam era criar uma complexidade geométrica, criar padrões que se repetiam, padrões mais geométricos, normalmente apenas com 2 cores ou mais, mas normalmente eram com 2 cores, iam-se repetindo e eram extremamente bonitos. Para finalizar o nosso vídeo, resta-nos apenas explicar que os romanos eram um povo retratista. E quando eu digo isto, não estou só a falar, não estou só a falar dos imperadores nem dos paterfamílias, não. Eu estou a falar das pessoas normais, das pessoas ricas, mas normais. Era normal encontrar nas casas de Pompeia os retratos dos donos da casa, do senhor e da senhora, e também dos filhos. Portanto, eles adoravam ver-se retratados. E eles queriam ser retratados como eram na realidade. Nada de ideais de beleza. Os romanos são um povo de engenharia, um povo prático e um povo retratista. E pronto, com isto chegamos ao fim de mais um vídeo de História da Arte. Por hoje terminamos a arte dos romanos. Não se esqueçam de subscrever, de fazer gosto nos nossos vídeos e de nos partilharem. Por hoje é tudo. Eu sou a Sara. Tchau!